Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nesta noite sobre sustentabilidade para além dos dramas ecológicos, refletindo aqui, repercutindo esta Rio+20, ocorrida há pouco no Rio de Janeiro, que reuniu um grande número de pessoas, também alguns líderes, não todos, obviamente, como se esperava, mas aconteceu, os debates foram feitos, foi emitido um documento final. E agora nós estamos tendo a oportunidade aqui no programa de repercutir um pouco mais sobre esse tema que já está fazendo parte da nossa vida, do nosso cotidiano e vai continuar, não é? Porque não tem como mais separar ambiente da vida e vida humana e a própria sustentabilidade da mesma em meio à natureza. Nós temos aqui no segundo bloco, como sempre fazemos, a oportunidade de indicar para você uma literatura relacionada ao tema que debatemos durante o programa. E temos aqui um livro do Henrique Leff, o professor dizia para a gente exatamente, um mexicano. Esse livro, por ser muito bom, já está na 8ª edição, Saber Ambiental. Então está aqui, ó, sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Temas relacionados e que dão o que falar. Por isso o livro é um pouco mais denso, como você pode perceber aí, e é uma reflexão profunda, não é isso, professor? Muito interessante que ele trata do poder e normalmente as pessoas justificam aceitar certas coisas em nome de realismo diante do poder. É o que eu ouvi num congresso internacional que teve aqui do ICLEI, de uma gestora ambiental paulista, que nós somos obrigados a aceitar as definições do poder. Eu disse, ninguém tem poder nenhum, o poder está na natureza, está na vida, o resto é coisa secundária. O verdadeiro poder está na verdade e na força da natureza. Seres humanos não se curvarem a isso, não procurarem conviver bem com a natureza, se eles tentarem enfrentar a natureza, nós seremos derrotados. E vai gastar dinheiro à toa, né? Muitas obras aí fazem para enfrentar a natureza vem e destrói tudo, como canalização de rios, por exemplo. Exatamente. Então está aí para você uma bela reflexão, você não pode deixar de ter aqui pela Editora Voz. Você já conhece, né, Editora Voz, Uma Vida por um Bom Livro. Exatamente, aí, Saber Ambiental. E aqui pela Editora Canção Nova, esse livro do nosso querido padre Mário Bonatti, um salesiano realmente extraordinário, um filho de Dom Bosco maravilhoso, cristãos de atitude. Isso daqui mostra como deve ser o espírito das pessoas após um evento como este, porque, como diria uma frase aí que você já conhece, famosa, né? A luta continua e não é porque o evento teve ausência de quem deveria estar que o negócio foi em vão. Então, Cristãos de Atitude, o caminho espiritual proposto por Dom Bosco, está aí para você, pela Editora Canção Nova. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente também Isso, está mostrando aí, ok? A gente vai ter a oportunidade também de passar para você o nosso endereço de e-mail, Twitter, etc., para você interagir com a gente. Ô professor, agora vamos entrar um pouco mais na questão aqui, mas ainda tem um detalhe que chamou muito a atenção, porque o pessoal das ONGs, né, as muitas que estiveram presentes, deram assim como que o presidente do Greenpeace, por exemplo, disse, olha, já que a conferência evidenciou uma crise de liderança, porque é esse o fato, está cada um somente querendo defender o seu interesse, questão econômica, que é o que prevalece, infelizmente tem prevalecido, ele diz o seguinte, olha, já chegou a hora das ONGs, então, ocupar esse espaço que eles estão dando para a gente, não foi isso? Eles não estão dando esse espaço, né? Esse espaço tem sido conquistado pela sociedade civil. Quem primeiro lançou o debate ambiental no mundo foram pessoas da sociedade civil lutando contra as moradias populares ao lado do lixão, ao lado de locais que eles colocavam lixo tóxico. São pessoas que lutaram defendendo contra o corte de árvores. Tem o caso do Chico Mendes. Então, são verdadeiros mártires da sociedade, mulheres muitas vezes, sobretudo, o caso da Índia, que lutaram defendendo. Agora, a defesa do meio ambiente, ela inclusive é muito antiga, né? Dá a impressão que tudo começou em 1972, lá em Estocolmo. Não é verdade. Por exemplo, no século XVIII, no Brasil, século XIX, o grande ambientalista chamava-se José Bonifácio de Andrade e Silva. Eu fiquei muito impressionado com o valor do José Bonifácio. José Bonifácio não só... é porque é mineiro.
Não, ele era paulista. É ele paulista? é de Santos. Ah, tá vendo. Os mineiros que vieram para cá é um ramo Outro ramo. meio discutível da família. Mas ele é de Santos. O José Bonifácio, eram 3 irmãos na Constituinte, em 1827. Ele é um homem que viveu a maior parte da vida na Europa, na Academia de Ciências de Portugal, um iluminista, um homem que ele era geólogo e ele defendia as nossas matas, as nossas florestas, condenava o trabalho escravo como responsável pela monocultura extensiva que destruía a natureza. Era um homem que defendia a independência do Brasil. Eu fico muito impressionado. E você tem a defesa do meio ambiente em vários momentos da história do Brasil, né? Frei Vicente de Salvador discute isso no século XVI. Então, essa ideia que só aprendemos a defender meio ambiente agora, depois teve a reunião em Estocolmo da ONU, é errada. Quando o caos é até para desconfiar. Imagina a ONU liderando o mundo. Não é possível, né? A ONU são interesses de países ricos e que dominam o mundo. Então, o que acontece é o seguinte, a defesa da natureza pelas ONGs é uma resposta da sociedade à falência dos governos. Porque o governo, os deputados, eles recebem para isso. E eles não cumpriram o dever, a sociedade tem que criar comissões disso, comissões daquilo, defender criança, defender índio, defender negro. Ou seja, a sociedade civil, ela tem que mudar o sistema mundial. A democracia não pode mais acontecer no rito atual. Porque quem faz tudo é o povo, quem leva as lutas. Partido político, por exemplo, só defende calendário eleitoral. Então, essa questão da defesa do meio ambiente, ela não é partidária, ela é transversal, ela é sistêmica e ela passa por uma tomada de consciência nova. Agora, nós não podemos permitir que as ONGs se corrompam. Com a questão da sobrevivência, com a corrupção generalizada no país, é muito importante que as ONGs mantenham uma ética e que não entrem na situação de corrupção, porque é uma das últimas esperanças que o povo tem de uma liderança respeitável e com credibilidade. Agora, Frei Moser, como o professor disse, o debate já é antigo, o estudo já é antigo. Estou vendo aqui, por exemplo, você escreveu um livro em 1978, logo depois de Estocolmo, né? Ecologia, desafios éticos. Depois nós temos a Carta da Terra. E aí eu pergunto, na sequência da fala do professor, de lá para cá, a realidade mudou, melhorou ou piorou? Antes eu me permito fazer um comentário à colocação brilhante do nosso Apolo, né? Falando do Frei Vicente Salvador. Evidentemente era franciscano. E quem teve, eu diria, aquela intuição evangélica profunda da comunhão com a natureza, foi São Francisco de Assis. Sim. Então, eu diria, é o próprio da espiritualidade evangélica que depois vai se reencarnar na figura de Francisco de Assis, de todo o movimento franciscano, Irmão Sol e Irmã Lua. Bom, exato. Eu apenas faria a seguinte observação. O que mudou de lá para cá, a começar de 72, gostei que ele observou, não é bem por aí. Mas o que mudou? Mudou, de alguma forma, uma percepção de que estamos vivendo num mundo devastado. A desertificação é um fato, não há como negar. Né? E o Rio São Francisco, coitadinho, já nem consegue mais chegar ao mar, né? E ainda mais agora com aquelas obras que a gente não sabe se vão para frente ou vão para trás. Em todo caso, você tem a desertificação. Você não tem como negar a poluição, todo tipo, sonora e do ar e assim por diante. Então, todo mundo percebe isso, que algo não está indo para frente, não está certo. Agora, o que me parece que está mudando em certas camadas populares, sociais, é uma consciência nova de que não é através da exploração da terra, não é, que nós vamos como que retificar uma história que foi negativa, mas é através de uma nova consciência que daí vai gerar uma nova maneira de se relacionar entre os povos e com todos os povos, entre os povos e a natureza. Tá certo. Olha, nós vamos então aqui para as ruas, perguntamos ao pessoal nas ruas, na sua opinião, qual é o maior agente poluidor do planeta? Vamos ver o que as pessoas responderam. As grandes indústrias americanas ou chinesas? Acho que os carros. Acho que os carros contribuem muito. Nós. O aquecimento global é nossa culpa, né? Pode ser os carros, né? Eu acho que o gás carbônico, o emissor que vem da gasolina,
O petróleo. Os carros? Eu acho que é os carros. Ser humano. Os carros. As construções. Pois é, tá aí. As pessoas colocam as coisas de forma um pouco mais imediatas, né? Mas nós teríamos outros elementos a serem acrescentados, não é isso, professor? O carro não polui, porque o carro não anda sem motorista. E o motorista é que paga para botar a gasolina. Exatamente. Agora, eu notei nessa entrevista um efeito perverso dessa propaganda que se faz, que o problema central da questão ambiental é a emissão de carbono. Vocês se lembram bem que o Al Gore era vice-presidente dos Estados Unidos na época do Clinton, e foi uma saída que o Partido Democrata americano teve de ter uma proposta ambientalista para ajudar na eleição do sucessor do Bush, e que não envolvesse a questão da guerra do Iraque, porque o Partido Democrata apoiou a guerra do Iraque. Eles não tinham bandeira diferencial do Partido Republicano. Então o Al Gore, ao colocar a questão ambiental, ele teve o cuidado de não ferir os interesses das grandes corporações e disse que o problema simplificou a questão de carbono. Ou seja, se você plantar eucalipto, plantar cana, você está absorvendo o carbono em excedente, né, da queima do combustível fóssil, e aí você vai fechar o equilíbrio. E as pessoas embarcaram nisso. Você vê que várias pessoas colocaram a questão do carbono. Na verdade, a economia verde se baseia nisso, é uma falácia, ela quer reduzir a questão ambiental a uma questão de um balanço de carbono com a substância química, quando, na verdade, a questão ambiental ela é socioambiental, é uma questão que tem um conteúdo. Eu não vou resolver o problema ambiental no mundo sem mudar os princípios da produção e do consumo, sem questionar o desperdício, sem questionar a propaganda de supérfluos, sem questionar a dieta de consumo altamente de proteína animal. Então, o Al Gore quis apenas agradar o público eleitoral e satisfazer as corporações para não mudar nada. E ainda recebeu o prêmio Nobel. Na verdade, o grande eixo para poder mudar o mundo são as águas. Por que eu digo isso? Porque as águas, o espelho d'água mostra a nossa cara. O espelho d'água do vale, da bacia hidrográfica, ele espelha tudo o que acontece em volta, na produção, nas práticas humanas. Então eu preciso de um eixo para mobilizar a população do mundo, que a solução só pode ser global, e articular um movimento em torno da água, porque se os rios botarem o peixe aos rios, se os rios você puder nadar, se as águas foram limpas, é sinal de que o homem criou juízo, ele está contendo a poluição. Você quer maior poluição do que o lançamento de esgoto nos rios? A maioria dos rios brasileiros estão se tornando esgotos. Então, os principais poluidores do mundo são lançamento de esgotos domésticos e esgotos industriais. E o desmatamento. Desmatamento e lançamento de esgotos são os maiores poluidores. O carro é um poluidor, mas não é o mais importante. Você tem o gás metano, você tem o óxido nitroso. O gás metano é muito mais poluente que o gás carbônico. Mas eu sou a favor de diminuir o consumo de combustível fóssil. Mas eu sou contra transformar o carbono na saída fácil de quem quer fazer meio ambiente sem mudar o sistema econômico. Sim, pois não, Freeman, você dizendo? Exatamente nessa linha, a última colocação do professor, sem mudar o sistema econômico. E não se muda o sistema econômico sem mudar a mentalidade. Ou seja, autocompreensão. Quem somos nós, seres humanos? Nós não somos donos do universo. Ele já existia antes de nós, continuará existindo depois de nós. Agora, a sabedoria humana consiste em conviver justamente com esse universo e conviver na fraternidade com esse universo. Sem isso, nós não sairemos dos nossos dramas. Agora, gostei dessa chamada da atenção. Os esgotos, quase não se fala disso, não é? Mas realmente está na hora de a gente acordar para esse efeito deletério. E depois a questão da água. Me parece, eu posso estar enganado, mas provavelmente uma das razões das próximas guerras mais generalizadas estará vinculado com a falta d'água. Né? Correr atrás da água. Como agora se corre atrás do petróleo, vai se correr atrás da água porque não vai mais existir. Tá certo. Segura aí um pouquinho, professor. Nós vamos para mais um intervalo. Você não saia daí não, porque depois nós queremos perguntar, obviamente, aqui ao Frei Antônio Musi, ao professor Apolo, mas
Então, afinal das contas, se por um lado o interesse econômico, o investimento que se faz, porque temos que ter progresso, temos que avançar, se aqueles que estão à frente não são capazes de apontar essas soluções, elas devem partir de onde? Quem é que deve exercer esse papel de uma reeducação? Porque estamos falando aqui de sustentabilidade. Como fazer essa sustentabilidade, para além dos dramas ecológicos, acontecer? É o que a gente vai tentar responder aqui no nosso terceiro bloco. Então, um minutinho só, já já estaremos de volta.